Gênesis capítulo 4, verso 8, diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã, manhã de culto, de adoração ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos fala e nos ensina. Sabemos, ó Deus, que nós não somos merecedores, não temos capacidade para conhecermos a verdade do Senhor, mas o Senhor abriu o nosso entendimento. O Senhor nos chamou para que entendêssemos a Tua palavra de forma tão graciosa. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor continue nos ensinando nesta manhã, fazendo, Deus, com que o nosso coração seja completamente voltado, seja completamente desejoso de ouvir a Tua voz, fazer, ó Deus, a Tua vontade. Seu Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um autor chamado Anthony Hoekman, um holandês já falecido, né, um autor reformado. Ele escreveu um livro chamado Criados à Imagem de Deus. Inclusive é um livro que nós já estudamos aqui na igreja nas quartas-feiras. Ele diz o seguinte: à medida que a crença em Deus se torna mais rara, a crença do homem está tomando o seu lugar. Assim, estamos testemunhando o surgimento de um novo humanismo. Anthony Hoekman, ele fala a respeito desse distanciamento de Deus e uma aproximação da crença no homem. Isso daí é justamente o que o humanismo, ali na era da Renascença, já falava, que um homem, então ele de fato é o centro, ele é aquele que está no topo da pirâmide de prioridades da criação, portanto ele é o centro de tudo. O humanismo, então, ele vai medir todas as coisas a partir do intelecto humano, ele vai enfatizar todas as coisas a partir daquilo que é a compreensão humana e do valor humano. Então, Hoekman diz, mas à medida que nós, então, andamos mais nessa direção do humanismo, ou na direção da crença no homem, nós nos distanciamos de Deus. À medida que nós, então, depositamos a esperança no homem, menos necessidade nós temos de esperança em Deus. Então você vai ver aí, hoje em dia, há muito naqueles vídeos, né, na internet, WhatsApp, Instagram, dizendo por que nós ainda cremos na humanidade. Aí você vê um vídeo de alguém fazendo uma boa ação, né, fazendo algo em benefício a outra pessoa, e aí você vê, tá vendo? Essas coisas não se vê mais hoje em dia. Por isso que eu creio no homem. Na verdade, as Escrituras vão nos mostrar que nós não devemos crer e depositar a nossa confiança no ser humano. Porque à medida, então, que nós depositamos a nossa confiança no ser humano, nós estamos ali esquecendo do Deus que é o doador das coisas que de fato são boas em si mesma, esquecendo do Deus que é o criador de todas as coisas, e então passamos a focar de fato no homem como sendo o seu próprio redentor. Na verdade, nós buscamos isso, né? Sempre buscamos isso.
termos redenção longe do nosso Deus. Então, o humanismo, na verdade, é nada mais então do que uma busca por autonomia do ser humano. E a gente já tem falado isso aqui nas nossas aulas. O humanismo vai enfatizar ou vai levar o homem a buscar essa autonomia. E, na verdade, essa autonomia era a autonomia que os nossos primeiros pais buscaram lá no Éden. De dizer, nós bastamos. Nós, longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe da voz do Senhor, longe daquilo que Ele nos diz, o seu mandamento, nós então trilharemos o nosso próprio caminho. Lembram lá da passagem quando nós encontramos Adão e Eva lá no jardim, e Satanás então se apresenta diante deles e fala a respeito da árvore que era proibida para que eles comessem. Então, eles ali ouvem da parte de Satanás dizendo, se vocês comerem, vocês serão o quê? Eu não entendi, meu irmão. Semelhantes a Deus, né? Vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, essa proposta de Satanás, ou aquilo que Satanás está dizendo naquele momento, é nada mais do que colocar o ser humano em uma autonomia em relação ao Deus Criador. Não obedeça a Deus e você será igual a Deus. Não creia nesse Deus, na sua palavra, e você poderá então ter uma autonomia de vida longe desse Deus e você vai perceber que você será igual a Deus. Você será um Deus e você não necessitará mais de Deus. Então você, tendo esperança em você mesmo, crendo no seu próprio discernimento, você será então igual a Deus. Então, nesse momento, ter o conhecimento igual a Deus, bastar a si mesmo, ser igual a Deus, foi justamente aquilo que conduziu Adão e Eva ao pecado. Perceba, meus irmãos, então, de que a filosofia que conduz pessoas a buscarem autonomia é a porta de entrada para que o pecado entrasse no mundo naquele momento. Então, foi oferecido por Satanás ali uma cosmovisão concorrente à cosmovisão teocêntrica, dizendo ali a eles, não precisam enxergar as coisas de acordo com a visão de Deus, ou entender o mundo a partir da visão de Deus, a partir da palavra, da revelação de Deus. Vocês mesmos poderão, então, enxergar o mundo a partir do seu próprio critério. Então, você não tem um mundo criado por Deus, um mundo coordenado por Deus, um mundo sustentado por Deus, mas você tem um mundo onde o homem é aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado, se guiar pelos seus próprios passos, porque no fim ele diz, eu sou igual a Deus. Nesse caso aqui, nós temos um grito de independência. Nós não precisamos mais de Deus. Mas nós vemos que isso não ficou em Adão. O texto que nós lemos aqui é o texto onde mostra Caim, depois da entrada do pecado no mundo, depois então de ouvir aquilo que os seus pais haviam dito a respeito do seu pecado, do seu distanciamento, de terem sido expulsos do jardim do Éden, nós vemos de fato aqui um desejo contínuo por independência. Eu não dependo de ninguém e eu não quero me responsabilizar por ninguém. Nós vemos aqui em Gênesis 4, quando então Deus pergunta a Caim o que aconteceu com seu irmão, né? Aqui é o diálogo entre Deus e Caim. Olha a resposta então de Caim. Disse o Senhor a Caim, onde está teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele disse, não sou o cuidador do meu irmão, eu não quero ser responsável pelo meu irmão, eu não quero ser de fato alguém que esteja ali para cuidar de outras pessoas. Nós temos então aqui uma autorreferência. Sou eu, apenas eu que importa, apenas o meu caminho, apenas as minhas responsabilidades, apenas aquilo que me diz respeito, apenas a minha vida e as coisas que eu quero. Nós vemos que o pecado que entrou em Adão, ele não apenas então distanciou Adão e Eva, ou a humanidade, do Deus Criador,
mas ele distanciou também o próprio ser humano de outros seres humanos. Então, eu creio no ser humano? Não, eu creio em mim, né, naquilo que eu faço, naquilo que eu ganho, naquilo que eu desejo, nas minhas coisas. O egoísmo, então, se tornou um padrão para o ser humano. Perceba, então, de que aquilo que aconteceu com Caim é aquilo que aconteceu com Adão e Eva. Ele vai moldando a cultura humana, ele vai moldando o pensamento humano, e ao longo de gerações, nós vemos, então, a influência do pecado que distanciou homens de Deus e distanciou dos homens entre si. Então, nós não dependemos de ninguém, eu não dependo de Deus, eu sou completamente autônomo e independente, porque eu basto. Eu. Meus irmãos, esse é o nosso grande desafio. Né? Eu estava conversando com o Luan essa semana, né, a respeito disso, do egoísmo, que às vezes nós temos que lutar constantemente. Onde você olhar, aonde tem o mal do ser humano, você vai ver que lá no fundo, lá a raiz é o interesse egoísta de manter os seus próprios interesses, seja qual for a profundidade, seja qual for esse interesse, você vai ver que existe o egoísmo. Pessoas que querem manter o seu reinado, de manter os seus próprios interesses. Romanos 6, verso 15 a verso 23, o apóstolo Paulo então fala a respeito justamente disso, desse pecado egoísta, dessa maneira independente e completamente desvinculada das pessoas. No verso Romanos 6, verso 15 a 23, eu pedi para os irmãos abrirem lá, para me acompanharem nessa leitura. Diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo ele coloca a única maneira de nós rompermos com esse estado de escravidão do pecado, do egoísmo do nosso pecado. Nós não vamos romper o estado, esse egoísmo ou essa autonomia de Deus simplesmente com o pensamento positivo, ou simplesmente mudando o comportamento das pessoas, ou criando então campanhas governamentais para que as pessoas sejam mais doadoras, para que as pessoas sejam que pratiquem mais boas obras, para que sejam mais altruístas. Não. A única maneira de rompermos esse ciclo de escravidão, de distanciamento de Deus, de pessoas que se distanciaram uma das outras, é quando nós então estamos em Cristo Jesus, que nos compra agora para a justiça dele, a obediência para a justiça. Não há outra forma, não há outra possibilidade de então fazer com que a humanidade seja corrigida, de fazer com que essa autonomia humana seja vencida, de fazer com que homens se importem com outros homens, com que a humanidade venha de fato se unir. Isso se dá exclusivamente através de Cristo Jesus. Por isso, nós não temos fé na humanidade. Nós temos fé em Cristo, fé naquele que conseguiu remir todas as coisas. Em Cristo. Nele sim, nós vamos então fazer com que haja uma verdadeira humanidade. Fora disso, não há humanidade. De fato, meus irmãos, nós
temos na prática isso, que nós não podemos confiar em nós mesmos. Você mesmo deverá ser sincero com você e perceber que muitas vezes você se surpreende com as suas próprias ações. Às vezes dizendo, eu jamais eu vou fazer isso. Quando de repente você se pega fazendo aquilo que justamente você diz, eu nunca faria isso. E você faz aquilo. Pensa aquilo que você diz, não, eu nunca vou pensar nisso, né? Ou recrimina as pessoas que pensam quando de repente você tem exatamente o mesmo pensamento, completamente contraditório com aquilo que são as suas convicções. Nós, seres humanos, de fato, somos falhos. Nós mesmos não conseguimos nem mesmo nos compreender a nós mesmos nas nossas incoerências e imperfeições. Na nossa prática, então, às vezes, fazemos aquilo que nós dizemos, diríamos, né? E nunca faríamos e nunca cairíamos nesse pecado. Após, então, a queda do homem, o homem se tornou esse desconhecido para si mesmo. Aquele que defende uma coisa no momento e defende algo completamente contraditório em outro momento, que tem posturas que são completamente diferentes. Por isso são desconhecidos, incoerentes, e eles não podem então remir-se a si mesmos. As Escrituras então falam sobre esse homem que é criado à imagem de Deus, criado então com valor dado por Deus, criado então como de fato alguém que foi ali moldado por Deus com todo cuidado, dizendo: essa daqui é a joia da criação. O último a ser criado, dizendo: ó, toda a criação está aqui para que você cuide, para que você então zele, para que você seja o rei, o sub-rei, subregente sobre essa criação. Mas veio o pecado e destruiu o ser humano. Então nós precisamos entender que, de fato, nós, seres humanos, somos, sim, criados à imagem de Deus e por isso nós temos dignidade. O pensamento, então, de não termos fé em nós mesmos não deve, então, levar o ser humano a menosprezar o outro ser humano. Então, você, por exemplo, tratar com falta de dignidade um mendigo na rua. Não, é um mendigo. Então, eu posso chegar e dar um chute na barriga dele. Posso chegar lá e tacar fogo nele. É um mendigo, mora aí, não faz diferença para ninguém. Não tem dignidade humana. Por quê? Porque foi criado à imagem de Deus. Isso, meus irmãos, é estendido a toda a humanidade. Não há um ser humano sequer que não tenha essa dignidade. Porque foi um ser humano, foi alguém criado por Deus. Até mesmo aqueles que cometem os piores crimes, cometem as piores atrocidades, a imagem de Deus está nessa pessoa. Distorcida, mas está. Foi criado a imagem de Deus. O pecado, então, a miséria humana fez com que ele se rebelasse contra Deus ou nascesse em rebeldia contra Deus, e a maneira, então, com que ele restaurará essa imagem será em Cristo Jesus, aquele que assumiu a forma humana, foi então feito, ou se encarnou a imagem e semelhança perfeita de Deus. Nós, então, somos imagem e semelhança de Deus distorcida. O pecado nos afetou. Todos os seres humanos, dignos diante de Deus, criados em dignidade, mas eles estão com essa imagem distorcida. Mas Cristo Jesus é aquele que foi criado de forma perfeita diante do Senhor, e ele então nos aponta o caminho de fato para uma verdadeira humanidade. Mas nós vemos assim que o caminho para o conhecimento do ser humano, ou da redenção da humanidade, se dá em Cristo, não se dá pelo próprio ser humano. Como nós, então, resgatamos a dignidade humana, simplesmente fazendo com que homens tentem pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio raciocínio, apontar o caminho? Não. Nós precisamos necessariamente da revelação do Deus Filho, que se encarnou, a verdadeira imagem e semelhança, a perfeita imagem e semelhança de Deus, e ele então fará com que haja o caminho a ser apontado para o resgate da verdadeira humanidade. Quando nós então olhamos para as ciências humanas que tentam corrigir os pecados humanos, ou corrigir as imperfeições humanas, resolver os dilemas do ser humano, mas ao mesmo tempo eles
eles separam a Deus, ou ignoram a existência do Deus Criador, ou ignoram aquele que é o Criador do ser humano, eles não vão alcançar o seu propósito porque eles estão ignorando a peça principal desse mecanismo. É como você, então, pegar um aparelho, né? Sei lá, a gente comprou aí uma bomba esses dias, né? Você pega a bomba para instalar e você não entende de nada, e aí você vai querer fazer e vai querer montar e ignora completamente o manual daquele que fabricou. Faz de qualquer jeito, né? Coloca a qualquer distância, né, de submersão, aí em qualquer posição, de qualquer jeito. Não vai funcionar, porque não está de acordo com o padrão do fabricante. Isso aí foi para acordar, tá? Não está de acordo com o padrão do fabricante. Quando nós, então, queremos compreender o ser humano, compreender os seus dilemas, compreender as suas dúvidas, como resolver os problemas do ser humano, mas o seu Criador, o seu padrão, ele é ignorado, não há como resolver. No máximo, você vai dar simplesmente a esse ser humano mais combustível para que ele seja autônomo, para que ele se distancie de Deus, para que ele não encontre de fato o caminho em direção a Deus. Então, o homem, ele não é um produto do meio. Ele não é o produto do acaso. O ser humano, ele não está simplesmente nesta criação por causa de uma série de processos de milhões e milhões e milhões de anos e pum, aparecemos nós no meio disso tudo e existimos assim. Isso é acaso. Se é um acaso na nossa existência, não há um propósito fixo, firme, não há direção clara, não há algo então, um rumo para onde nós irmos. E o ser humano simplesmente ele é um amontoado de experiências, de histórias, um amontoado simplesmente de conceitos. Não há um padrão. Não há algo então que seja certo ou algo que seja errado, porque tudo é por acaso. Quando nós então ignoramos o padrão, ignoramos o seu Criador, ignoramos aquele que foi rejeitado lá no início, nós ignoramos também a verdadeira humanidade. Para nós conhecermos a nós mesmos e conhecermos a nossa necessidade de superarmos as nossas incoerências, os nossos pecados, as nossas falhas, se faz necessário conhecer o Deus Criador também. Por quê? Porque se nós não fazemos isso, nós vamos caminhar em uma série de direções que são completamente contraditórias, que no fim viram um caos para a humanidade. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para os irmãos, de fato fala a respeito desse caos que vai terminar então aqueles que ignoram completamente o padrão de Deus para a humanidade. Nós temos, em primeiro lugar, o subjetivismo ético, que diz que para eles a validade da verdade está limitada ao sujeito que conhece e que julga. O subjetivismo, a arbitrariedade do sujeito que julga, formulando as suas opiniões conforme os seus interesses pessoais. Ou seja, quem diz aquilo que é certo e aquilo que é errado é o próprio ser humano. Não, você decide. Você acha o que é certo e o que é errado. A ética, o errado e o certo, ele não pode ser determinado por outros. É você que vai determinar aquilo que é certo para você. Se é certo para você, tá tudo bem. Pode ser que seja errado para outra pessoa, mas para você é certo? Então é isso que conta. Nós vemos nas Escrituras, por exemplo, essa denúncia já sendo feita há muito tempo. Isaías denunciando os governantes, dizendo que cada um vai governar ou cada um faz de acordo com os seus interesses. O livro de Juízes que nós estamos estudando diz isso também, né? Cada um vivia de acordo com o seu interesse, ou de acordo com o seu julgamento. Cada um fazia o que queria, porque há um subjetivismo na maneira de decidir. Não há algo reto, não há um padrão, não há algo objetivo, cada um faz o que bem entender. Há um relativismo ético também,
Para o relativismo ético, os conceitos considerados verdadeiros são produtos dos valores de uma época, de uma cultura e de um povo. Então, pode ser que algo que é feito hoje seja algo extremamente errado, mas para o outro povo era algo certo. E pode ser que algo que esse povo em uma determinada época fazia fosse errado e para a gente é certo. Por exemplo, então, matar criancinhas gêmeas numa tribo indígena é certo, é correto. Por quê? Porque Jesus ali deu um defeito, as almas dessas crianças brigaram, então bem foi para um lado, mal foi para o outro, então nasceram gêmeas, então tem que matar o lado mal, porque senão a gente vai deixar o mal aqui, uma alma má sobreviver, então tem que matar. Está certo? Não está certo isso. Para eles está certo. Não, mas para a gente que conhece a ciência, hoje em dia a gente sabe que não é isso, então nós não matamos. Mas está errado o que essa tribo indígena está fazendo? Aí a pessoa vai dizer, não, isso é certo para eles. Eles não estão errados. Eles estão certos. Porque é o tempo deles, é a época deles, é a cultura deles, e dentro desse pensamento está correto. Então, a história, ela passa a ser vista não como um padrão de justiça, de certo e errado, de acordo com Deus Criador que se revelou. Ela passa a ser uma leitura, então, relativa. Para eles isso era certo, para eles isso era errado, para a gente isso é certo e isso é errado. Então não há mais certo e errado. Então você, por exemplo, olhar para épocas sangrentas da história, por exemplo, os, a Segunda Guerra Mundial, olhar às vezes para o próprio Adolf Hitler, olhar para Pol Pot, olhar para qualquer outro desses homens sanguinários do passado, não está errado. Isso era o tempo deles, para a época deles. Não olhar para um padrão que seja realmente histórico, um padrão que seja para toda a humanidade. Então não há certo e não há errado. Há também o pluralismo. A verdade, ela não existe, ela é plural, todas as coisas são possíveis dentro da diversidade do real, ou mesmo na falta do seu sentido. Então não existe uma visão unificadora de mundo que possa ser considerada correta. Então a pessoa se acomoda dentro dessas verdades, que muitas vezes são verdades contraditórias. Tudo bem, você acredita que Deus não existe, mas você acredita que existe um Espírito e aí que Ele está governando todas as coisas. Tudo bem, vem aqui. Vamos adorar juntos. Você adora o seu Espírito e eu adoro o Deus judeu. Você acredita em Alá? Tudo bem, você acredita em Alá, mas eu acredito também no Deus lá dos hindus. Então nós vamos nos juntar porque nós vamos acomodar essas verdades. Então, o pluralismo ele aceita várias verdades, vários conceitos, e eles vão se acumulando. Mas esses conceitos muitas vezes são contraditórios, mas não tem problema, porque nós então cremos que eles podem se juntar. E nisso vem também aqueles que toleram, que muitas vezes toleram simplesmente pelo desejo de ser simpático e não ser prejudicial para uma unidade. Percebam, meus irmãos, que esses pensamentos que eu citei aqui para os irmãos é um caminho que a humanidade às vezes trilha para fazer com que o ser humano viva em paz, para que o ser humano possa estar próximo ao outro, de pensarem a respeito de uma humanidade que está caminhando para um só pensamento, ou melhor dizendo, uma forma de conviver que seja pacífica uns com os outros, sem dizer para o outro aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que deve ser feito, o que não pode ser feito, sem então impor a sua verdade a outras pessoas. Irmãos, isso daqui, no final, levará o ser humano a um caos. Por quê? Porque eles então perceberão que de fato haverá aqueles que de fato se comportarão de forma violenta, tirarão então a dignidade de outras pessoas e elas não poderão ser julgadas, porque é a verdade dessas pessoas. É porque elas acreditam. Não pode ser feito. E não, isso é tolerável. Isso pode ser. E aqui a gente tem falado a respeito
sobre a questão do aborto, né, como que para nós cristãos, isso é completamente inconcebível do ponto de vista de um Deus criador, que cria, de um Deus criador que está ali trazendo a vida, mas ao mesmo tempo que as pessoas falam a respeito de liberdades, falam a respeito de respeito da dignidade humana, podem ao mesmo tempo ir e matar uma criança. Talvez algum tempo alguém falasse aí, não, são crianças aí de uma semana, 2 semanas, 3 semanas dentro do ventre materno. Mas hoje já há países, já há propostas de lei de que a criança pode ser, sim, retirada do ventre materno ou assassinada dentro do ventre materno em qualquer tempo da gestação, em qualquer momento. Não é uma violência à dignidade daquela criança, porque a mãe precisa ser respeitada. São pensamentos, então, excludentes, que pretendem caminhar lado a lado, que pretendem então caminhar de forma a aceitar um ao outro. Mas nós não podemos aceitar porque são pensamentos que contrariam o padrão de Deus. O resgate da dignidade humana, da convivência humana, de nós nos entendermos como seres humanos, de compreendermos a nossa verdadeira dignidade, ela somente é alcançada quando nós encontramos o nosso padrão no Deus Criador. Se o Deus Criador ele é retirado da análise, da compreensão, dos fatores, ele não vai conduzir de fato a compreensão de quem é o ser humano. Então, de fato, quanto mais nós olhamos para o ser humano, para suas ideias, para que eles resgatem a dignidade humana ou entendam o ser humano, mais nós nos descaracterizamos como seres humanos, mais desumanos nós nos tornamos, porque nós estamos nos distanciando do Deus Criador. Esse humanismo, né, então, ele vem uma e outra vez na história humana, esse desejo por autonomia vem e se apresenta diante da humanidade não para exaltar aquilo que é belo diante de Deus, mas para descaracterizar o ser humano. Mas tudo isso, meus irmãos, parte de um princípio muito importante: o valor que nós damos à revelação de Deus. Se nós desprezamos a voz de Deus como Adão e Eva desprezaram, nós não temos padrão. E quando Adão e Eva desprezaram o padrão de Deus ali diante de Satanás, eles estão caminhando para essa autonomia que os destrói. Quando nós então desprezamos as Escrituras, a voz de Deus, nós estamos desprezando o padrão de Deus, aquilo que Deus diz sobre nós. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós nos tornamos verdadeiros seres humanos em Cristo Jesus. Entendemos quem de fato nós somos. Nos consertamos pela verdade das Escrituras e não fazemos um caminho trilhado por nós mesmos, dando propostas e criando teorias a respeito da humanidade, mas nós estamos retornando ao padrão, aquilo que foi a verdade revelada de Deus. Você utiliza essas Escrituras como um padrão para a sua vida? Se você tem utilizado ela como padrão das Escrituras, você vai de fato entender a si mesmo, entender o Deus Criador. Mas se você não utiliza as Escrituras como o seu padrão de cosmovisão, você então está também trilhando um caminho de subjetivismo, de pluralismo, de forma que você mesmo venha a ser prejudicado em um futuro. Então, o padrão das Escrituras é importante para nós. Nós precisamos conhecer esse padrão, senão nós seremos moldados de acordo com aquilo que vem distorcer o padrão de Deus. Bom, alguma pergunta, algum comentário, meus irmãos? Sim.
Culto. Até a não existência, né, de religião. É. Porque assim, na verdade, essas coisas sempre se apresentam de forma sutil, tá, gente? Às vezes a gente fala dessas coisas e parece ninguém vai vir assim chegar: "Seja pluralista", né? "Seja isso, seja aquilo outro". Não, vem de forma sutil no pensamento, de em uma conversa, em um comentário, e às vezes a gente vai assimilando essas coisas e acaba, às vezes, cedendo, né, a esse tipo de pensamento. A gente precisa estar realmente bem, né, firme nesse padrão das Escrituras, porque senão nós somos facilmente levados por essas coisas, tá bom? Já está acontecendo no nosso país, que é a mudança da nação, chamado Base Nacional Comum Curricular. Estou fazendo uma análise crítica de toda essa base de mais de 600 páginas, contra todos esses 4 pontos aí, diluídos Na educação. no novo formato de educação lá em todo o Brasil. Um exemplo concreto que eu posso dar. Interessante, meu irmão. Pode aprofundar mais essa questão aí, porque a educação é uma coisa extremamente importante para nós também, tá bom? Vamos orar, meus irmãos? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, quiser conversar comigo depois, a gente pode continuar conversando, tá bom? Vamos orar. Deus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a tua palavra, o caminho para nós resgatarmos a verdadeira humanidade, resgatarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo projetou na criação. Humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que agora foram feitos filhos do Senhor através do teu Filho amado que se encarnou, imagem e semelhança perfeita do Senhor. Que venhamos, ó Deus, olhar para Cristo, nosso modelo, nosso padrão, olhar para a tua palavra, nosso padrão a seguirmos, para nos entendermos, para entendermos a tua revelação, entender aquilo que o Senhor é. Que sejamos, ó Deus, firmes nesse padrão que o Senhor nos dá. Seu Pai, que nós oramos, pedindo no nome de Jesus. Amém.